Existe um momento da vida em que a pessoa percebe que algo está drenando sua força, roubando sua paz e apagando sua identidade sem barulho. Por fora tudo parece normal, mas por dentro existe um vazio que insiste em crescer. João 10:10 expõe essa realidade com precisão, mas há uma parte profunda desse versículo que quase nunca é ensinada, e ela toca exatamente o coração de quem está cansado de lutar sozinho. O impacto não está apenas na promessa de vida abundante, está na clareza que Jesus entrega sobre o que realmente está acontecendo dentro de você e por que certos padrões de dor continuam se repetindo. O padrão precisa ser quebrado logo no início, porque você já ouviu versões rasas desse texto. O que talvez nunca tenha percebido é que o ladrão que Jesus menciona não age primeiro no mundo exterior. Ele age dentro dos pensamentos silenciosos, nas inseguranças escondidas, nas comparações constantes e nas vozes internas que sugerem que você não é suficiente, que está sozinho, que Deus está distante. Quando essa voz encontra espaço, ela rouba o brilho da fé, mata a esperança e destrói a visão, muito antes de qualquer ataque visível aparecer. O contexto é simples e profundo. João 10:10 não descreve apenas uma guerra espiritual entre luz e trevas. Descreve uma disputa pela sua identidade, uma batalha pela sua essência, pela forma como você enxerga o que Deus colocou dentro de você. Quando Jesus declara que veio para que você tenha vida, e vida em abundância, Ele não está oferecendo algo simbólico. Ele está oferecendo restauração, cura profunda, reconstrução de áreas que você acreditou estarem perdidas há anos. A promessa é clara. Quando essa verdade é compreendida, a leitura da própria vida muda. Você deixa de ver ataques aleatórios e passa a enxergar estratégias. Deixa de interpretar perdas como fracassos e passa a entendê-las como sinais. Deixa de se considerar fraco e passa a perceber que está sendo preparado. A vida abundante deixa de ser um conceito distante e se torna uma possibilidade real. E hoje, você está prestes a acessar uma chave que pode destravar áreas que pareciam condenadas a permanecer iguais. Muita gente imagina o ladrão de João 10:10 como algo externo e evidente. Mas o ladrão mais perigoso não é o que chega com barulho. É o silencioso, o que entra nos pensamentos com frases aparentemente inofensivas, mas carregadas de veneno. Ele não rouba apenas coisas, oportunidades ou relacionamentos. Ele rouba percepção, porque se ele distorce a forma como você se enxerga, não precisa tomar nada fisicamente. Você mesmo começa a entregar sua força. O roubo começa com pequenas ideias. Você não vai conseguir. Isso não é para você. Deus não está ouvindo. Os outros são melhores. Você nunca vai mudar. Esses pensamentos entram discretos, como rachaduras na alma. De repente, você já acredita em versões distorcidas de si mesmo. A verdade pouco ensinada é esta: o ladrão não precisa destruir sua vida. Ele só precisa fazer você duvidar da vida que Deus colocou em você. A dúvida é o primeiro roubo. Ela enfraquece a fé. E quando a fé perde força, tudo ao redor perde também. Por isso, antes de qualquer ataque externo, o primeiro alvo é sempre a mente. A restauração começa quando a visão interior é recuperada, porque é impossível viver a vida abundante enquanto a perspectiva continua sendo roubada. A batalha de João 10:10 não acontece primeiro no mundo exterior, mas dentro da identidade espiritual. O ladrão sabe que, se conseguir ferir a identidade, tudo o que você fizer depois virá enfraquecido. Ele mira o centro da sua existência. Quem você acredita ser diante de Deus? Quando a identidade é abalada, a interpretação da vida se desequilibra. Montanhas pequenas parecem impossíveis. Problemas temporários começam a ditar quem você pensa que é. O ladrão tenta fazer você esquecer que é amado, chamado e conhecido por Deus. Quando você esquece seu valor, não precisa ser empurrado para longe, você mesmo se afasta. Mas existe algo que o inimigo não pode tocar:
a identidade original que Deus te deu. Ele só tenta afetar o que você esquece. Por isso a cura começa com memória espiritual. Lembrar quem Deus é, quem você é nele e o que ele declarou sobre sua vida. O ladrão ataca a identidade não porque ela é frágil, mas porque ela é poderosa. A ação do ladrão quase nunca começa com grandes ataques. Ela começa quando você se acostuma a viver abaixo do que Deus planejou. A vida espiritual esfria, a sensibilidade diminui, o coração se acomoda. Pequenas trocas começam a acontecer sem que você perceba. Troca-se paz por ansiedade. Troca-se oração por distração. Troca-se identidade por comparação. Troca-se descanso por autossuficiência. Essas trocas parecem pequenas, mas formam um ciclo silencioso que drena seu interior. A mente aceita pensamentos que nunca deveriam ocupar espaço à fé. Fica rasa. A esperança desaparece. Essa é a forma mais sofisticada de roubo. Fazer você se acostumar com um mínimo, quando Deus prometeu plenitude. Mas o ciclo se quebra no momento em que você enxerga o que está acontecendo. Quando você desperta, o inimigo perde terreno. A consciência abre espaço para a restauração. E quando o ciclo é interrompido, a vida deixa de ser sobrevivência e começa a ser construção. Quando Jesus fala em vida abundante, ele não está falando de ganhos externos. Ele está falando de plenitude interior. A palavra abundância usada por Jesus carrega o sentido de transbordar para além dos limites. Ela não depende de cenário ou temporada. Nasce dentro de você. A abundância não significa ausência de luta, mas presença de propósito. Não significa ausência de dor, mas presença de sentido. Não é ausência de ataques, mas presença de direção. Ela se manifesta quando você começa a agir por convicção, não por impulso. Quando sua fé define seu ritmo, não mais o que você sente. Quando sua esperança se torna firme demais para ser negociada. Quando o interior muda, o exterior inevitavelmente acompanha. Não porque tudo ao redor se torna perfeito, mas porque você se torna inteiro. João 10:10 revela que a maior guerra acontece dentro da mente. O ladrão tenta confundir. Jesus tenta despertar. O ladrão gera ruído. Jesus gera clareza. O ladrão fragmenta a atenção. Jesus alinha o propósito. A forma como você interpreta a vida depende de qual voz ganha mais espaço. O inimigo distorce a percepção. Jesus restaura a visão. O ladrão tenta roubar fé. Jesus ativa identidade. A batalha é travada, pensamento por pensamento, decisão por decisão. Cada narrativa que você aceita constrói ou destrói seu futuro. Quando você passa a discernir as vozes, deixa de ser vítima das emoções e se torna guardião da própria fé. O ladrão perde acesso quando você para de acolher pensamentos que não carregam a assinatura de Deus. A abundância não chega automaticamente. Ela começa com uma decisão interna. A decisão de não normalizar mais a estagnação, de não negociar mais a paz, de não aceitar mais sobreviver emocionalmente. Essa decisão é o gatilho da restauração. Ela não nasce de emoção, mas de consciência. Deus não planejou escassez espiritual para você. Quando essa verdade entra, o impossível perde força. O que te drenava perde acesso. O que te controlava perde voz. A decisão abre espaço e Deus preenche. A abundância começa quando você decide vigiar sua alma com intencionalidade. Esse é o momento em que tudo muda. A vida abundante não começa quando algo externo melhora. Começa quando algo interno desperta. Os primeiros sinais são sutis. Você reage com mais calma. Pensamentos destrutivos são filtrados. A nova sensibilidade espiritual. Decisões passam a proteger sua alma. Surge uma coragem silenciosa que sustenta seus passos. E então vem o sinal mais profundo. Aquilo que te controlava já não define mais quem você é. Medos antigos perdem força. Culpa perde poder. Ciclos se tornam visíveis. Você percebe que Deus começou algo,
Antes mesmo que o exterior mudasse. Jesus não está criando uma nova versão de você. Ele está restaurando a original. A vida abundante revela quem você sempre foi em Deus. Antes que o roubo espiritual tentasse distorcer sua visão, você começa a perceber que não era incapaz. Estava ferido, não era fraco. Estava sobrecarregado. Não era insuficiente. Estava ouvindo vozes erradas. A abundância devolve clareza, valor e propósito. Uma identidade fortalecida não busca validação humana. Encontra segurança no olhar divino. Grande parte do desgaste espiritual não vem da luta, mas do fato de lutar sozinho. A vida abundante não nasce do esforço próprio, mas da entrega. Jesus não pede que você vença sozinho. Ele pede que você entregue o peso para que Ele conduza a vitória. Quando você para de carregar tudo nos ombros, sua visão muda. A ansiedade perde força. O futuro se abre. Você descobre que rendição não é fraqueza. A inteligência espiritual é deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer. A vitória abundante não é medida por resultados, mas por postura. Não é ausência de tempestades, mas estabilidade em meio a elas. Não é o que você conquista, mas quem você se torna. A vitória deixa de ser episódica e passa a ser contínua. Cada escolha por paz, cada discernimento, cada pensamento recusado já é vitória. Jesus redefine vencer não como receber algo, mas como permanecer firme no que Ele disse. Chega um momento em que João 10:10 deixa de ser um versículo que você cita e se torna uma realidade que você vive. A paz passa a morar onde antes existia ansiedade. A maturidade espiritual ocupa o espaço onde antes havia confusão. A identidade se fortalece onde antes havia dúvida. A promessa se torna experiência quando sua vida interior finalmente assume quem você é em Deus. A jornada não termina aqui. Ela começa aqui. João 10:10 não é apenas uma declaração, é um convite. E agora Ele está diante de você. A pergunta não é se Deus pode. A pergunta é se você está disposto a viver a vida que Ele sempre planejou. Quando você decide, o processo começa. E quando o processo começa, nada permanece igual. Agora, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.